Então, eu queria, antes de passar de novo a palavra para a Marina e depois abrir para todos vocês que estão nos assistindo, dizer que é, de fato, um momento muito estimulante, porque nós estamos aí com 220, 230 pessoas assistindo, e certamente tem isso que Elias está falando, que é a possibilidade de colocarmos para pensar no que é o tratamento psicanalítico, o que é cuidar do outro para que ele possa ter uma vida que vale mais a pena de ser vivida, usando aí um vocabulário mais winnicottiano, que é ah, mais próximo da minha língua, né? Mas colocamos a possibilidade, então, de colocar todas as pessoas em discussão e, com isso que Elias falou, não só uma discussão local, regional, mas uma discussão internacional, né? O que faz com que mais gente pensando sobre a experiência analítica possam contribuir para o desenvolvimento desse que é o método, talvez o método mais complexo e realmente mais radical no sentido de ir na raiz dos problemas socioemocionais, dos problemas emocionais do ser humano, que é a psicanálise. É, eu não vou me estender muito, só quero fazer um apontamento em que toda a discussão que eu acho que Marina colocou brilhantemente e Elias também, né, diz respeito à nossa possibilidade de comunicação com o paciente, do estar com o paciente. E esse estar com e esta comunicação e esse, como vocês bem apresentaram, ele aponta tanto para os processos de simbolização, os processos de tornar visível aquilo que não é visível ou apreensível, ou na linguagem freudiana, nós diríamos tornar consciente o inconsciente, poderíamos talvez usar uma formulação como essa, né? Mas também queria chamar a atenção e lembrar que muito do contato analítico é um contato humano que significa a presença, o estar com o outro, né? Que é para além talvez da significação do passado ou da significação do inconsciente, mas é um estar com que engrandece e fortalece a própria vida emocional e a possibilidade de estar com o outro, né? Eu tentei falar um pouco disso numa linguagem muito mais descritiva, porque, como Elias apontou, eu acho que talvez seja dentro das diversas perspectivas, Bion, o Ogden, o Elias, a Marina, Freud, o Luiz Cláudio Figueiredo, Nelson, e tantos outros colegas que estão aqui participando, né? O nosso, a nossa questão é talvez nos dirigir aos fatos, né? Os fatos, fatos clínicos. E aí as diversas linguagens, todas elas não são sintetizáveis, não chegaremos a uma linguagem única, pelo menos é assim a maneira como eu vou pensando, né? Mas chegaremos à possibilidade de uma ampliação da nossa possibilidade de ver a realidade clínica, a realidade afetiva, e seguindo para isso a própria realidade social, tal como nós estamos vivendo e as transformações que estamos vivendo. Então, eu retorno agora a palavra à Marina, agradecendo muito isso. Eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pequena propaganda, né? É, que é de um livro que vai ser lançado daqui a pouco, né? É um livro onde tem textos do Elias, tem textos de diversos colegas. Eu não sei se está aparecendo na tela. Eu acho que não, eu não vou conseguir fazer isso. Mas então eu vou só parar a apresentação. Nós temos um texto que chama Objetivos do Tratamento Psicanalítico, que acredito que no segundo semestre será lançado, né? Tem texto do Elias, tem texto do Paulo Sandler, tem textos do Mesan, do Gilberto Safra, então reunindo uma série de pensadores aí sobre o que é psicanalítico. Bom, não quero me estender muito também, e eu volto a palavra então à Marina, Elias, para que vocês possam fazer os seus comentários e a gente dá continuidade à nossa reunião e depois abrindo também ao público, a todos vocês que queiram fazer as suas intervenções, tá? Muito obrigado, então a palavra é com vocês.
Obrigada, Leopoldo. Obrigada, Elias, pelos comentários, né, pela leitura. E inspirada aqui no pé da lareira, eu estava procurando aqui no meu celular uma entrevista que o Freud deu no final da vida, né, pegando um pouco o comentário que você fez do desejo de morrer como uma situação de que cessa, né, os incômodos da vida. O que o Freud respondeu? O entrevistador, que é o George, ele pergunta assim: gostaria de retornar em alguma forma, de ser resgatado do pó? Né? O senhor gostaria de retornar de alguma forma ou ser resgatado do pó? O senhor não tem, em outras palavras, desejo de imortalidade? Ele pergunta para o Freud. Aí o Freud responde: sinceramente, não. Se a gente reconhece os motivos egoístas por trás da conduta humana, não tem o mínimo desejo de voltar à vida. Ou seja, ele está melancólico aqui, né? Movendo-se num círculo, seria ainda a mesma. Além disso, mesmo se o eterno retorno das coisas, para usar a expressão de Nietzsche, nos dotasse novamente do nosso invólucro carnal, para que serviria sem memória? Não haveria elo entre passado e futuro, né? O que você falou. No que me toca, estou perfeitamente satisfeito em saber que o eterno aborrecimento de viver finalmente passará. Nossa vida é necessariamente uma série de compromissos, uma luta interminável entre o ego e seu ambiente. O desejo de prolongar a vida excessivamente me parece absurdo. Eu, assim, achei, né, que cabia direitinho com o seu comentário, e só fazer alguns comentários a partir dos seus comentários, até começando essa questão do tempo, né? Como é que o tempo vivido da sessão ele implica em passado, né, e futuro, né, estão sempre sendo presentificados na sessão. Eu acho que eu até citei o texto do Freud, Construção e Análise, que o Luiz Cláudio faz uma referência, né? Em 1996 ele faz uma leitura minuciosa desse texto e faz uma aproximação em 96 com o conceito de Reverie, o que é muito interessante. E eu acho também que, assim, eu acho que o Bion, mais para o final da obra, né, o Leite Bion fica mais com a intuição e ele não vai falar de Reverie nas supervisões, são realmente os pós-bionianos, né, que vão trabalhar isso. E a questão do conceito de contratransferência, talvez essa seja uma grande também, vamos dizer, eu vou compreendendo como os conceitos como uma aproximação da experiência clínica, e como está no texto, mas não deu para falar, é algo que vai ampliando, que vai sensibilizando a escuta do analista, né? Os conceitos, eles têm essa função. Eles nunca vão dar conta da experiência, eu diria que eles estão cada vez mais se refinando, a escuta analítica está ficando cada vez mais refinada com, vamos dizer, a sofisticação dos conceitos. Eu acho que o conceito de Reverie é um conceito extremamente sofisticado. E uma questão que, inclusive, o Luiz Cláudio acabou levantando nas aulas, né, que eu ouvi, a questão da contratransferência, que está mais presente no seu texto, né, Inês, e pouco presente no texto do Ferro, principalmente, e do Ogden, né? E talvez até pelo sentido de que isso ficou uma coisa um pouco que gera uma série de controvérsias até no próprio texto do Bion, né? Que, ao mesmo tempo, eu não tinha esse dado, o Bion fez supervisão com a Paula Heimann, né? Acho que poucas pessoas têm
Esse dado estava num texto do Hinchwood, né, que ele fez supervisão com a Paula Hyman, só que a partir dessa virada da obra dele, né, que é 67, 68, quando ele faz 70 anos, né, ele faz uma revolução na vida particular e na obra dele, né? Ele vai entender a contratransferência como algo inconsciente do analista, né? Ele volta para uma proposição bem freudiana. Então, talvez isso, né, vamos dizer, a contratransferência, o termo contratransferência, muito mais presentes, né, no seu texto e no texto da Beth, e muito menos presentes no texto do Ogden, do Ferro, do Civitarese, né, de outros pós-bionianos. Né? Eu acho, por exemplo, quando eu penso na questão da evolução, né, por exemplo, da intuição para Hevre, eu penso justamente desse sem forma para uma forma, né, para algo que é completamente sem forma e que vai adquirindo gradativamente uma forma. Né? Eu acho que, inclusive, foi uma excelente lembrança, né, Elias, quando você fala que o pictograma não é só visual. Eu acho que o Antonino Ferro, nos textos dele, ele vai listar os vários tipos de pictogramas, né, olfativos, gustativos, proprioceptivos, né, ou seja, várias formas de isso aparecer como uma experiência. Né, e gostei muito de te ouvir, porque para mim ainda era uma coisa um pouco nebulosa a compreensão, né, o que você fazia, você e a Beth, do pictograma afetivo, e o Ferro do pictograma emocional, e talvez tenha realmente essa diferença. Acho que a própria construção do pictograma, ela já é o resultado de um trabalho, né? Tem muito mais trabalho pela frente, mas a própria construção daquele pictograma já é, né, um resultado de um trabalho, de uma metabolização psíquica, que é um processo de alfabetização mesmo, né? Eu acho que é justamente essa interpretação da brutalidade dos fatos da vida. Né? Até do Antonino Ferro, numa entrevista recente, ele falou, bom, para mim a análise é uma coisa muito simples, é como duas pessoas se juntam, né, para lidar, né, com a brutalidade dos fatos. Né? E eu acho que hoje a gente, de alguma forma, está juntando um grupo, né, e eu concordo com você, a questão da academia, os psicanalistas na academia e na sociedade, eu acho que uma fala muito importante aí sua, né, Nis, da gente ter cada vez mais interlocução, né, e quem justamente está nos dois lugares ou em um lugar só e poder, eu diria que realmente dialogar sobre os conceitos, né, e não algo, vamos dizer, de uma delimitação que não faz sentido para conceitos clínicos. Inclusive no texto que eu recortei, o que eu apresentei hoje foi um recorte do texto, o Bion vai falar justamente das ilogicidades da clínica, né, e que os conceitos tentam uma certa lógica, mas que é uma lógica que ela se sustenta precariamente, momentaneamente, diante da ilogicidade da experiência. Né? Então, é como se a gente sempre tivesse, como o próprio Bion fala, defasado em relação à nossa capacidade de metabolizar a experiência. Né? A nossa mente é precária nesse processo de metabolização da experiência. Mas eu não queria falar muito, queria ver se, né, se alguém quer comentar alguma coisa, quer expandir aí as reflexões que a gente fez por algum outro caminho. Tá? Acho que no momento é isso que eu teria para comentar. Bom, muito obrigado, Marina, né? Enfim, eu não sei se Elias quer comentar alguma coisa, ainda... Ou... Não, posso dizer uma coisinha só? Puramente uma questão prática, depois eu prefiro ouvir as pessoas. Eu vi nas notas as pessoas pedindo uma indicação do seu texto sobre epistemologia, daquele artigo seu que está em discussão no International Journal, que eu mencionei, depois a Marina também. Eu vou colocar. Então, colocar esse texto, né? E eu queria lembrar que a Sociedade Italiana de Psicanálise fez um simpósio
era para ser presencial, depois, devido a toda a crise econômica e tal, foi mais virtual, né, sobre a Reverie, e publicou um número da revista sobre isso, com contribuições do Fred Bruch, do Silvio Tarese, do Ferro, do Ogden, né? E é um simpósio muito interessante. E, nossa, né, também a discussão da sociedade italiana era sobre as 3 perspectivas, o casal Rocha Barros, Ogden e Ferro. É um número muito interessante que talvez pudesse se transformar numa... A gente pudesse fazer uma tradução disso para incrementar a nossa conversa. Mas, e o texto da Marina também é importante que ele circule, né? Não apenas seja apresentado verbalmente, mas circule, porque é muito importante. Mas eu prefiro ouvir as pessoas agora. Bom, A Anne gostaria de falar, Annelise. então, quem quiser falar, desativa o seu microfone, fala e depois silencia de novo, porque senão a gente vai ter muitos ecos assim. Mas quem quiser, é só ativar o microfone eu acho que como são muitas pessoas, acho que é melhor a gente fazendo assim, tá bom? Ou podem ir falando, talvez vocês possam ir pelo chat aqui. Então as pessoas acho que vão se inscrevendo aqui, eu vou chamando Ana Scapatici. Sou eu. Ok. Leopoldo, a gente não se conhece, muito prazer. Meu nome é Annelise Scapatici, conheço há muitos anos o Elias. Elias, é uma satisfação, e a Beth também, vocês estarem aqui. E Marina, realmente eu acho assim, para mim é emocionante até falar para tanta gente online, é até engraçado. Mas eu, assim, estudo há muitos anos a autobiografia do Bion e dou esse curso, então eu queria fazer uma menção, um comentário do Elias, quando ele coloca uma atividade poética, né? E até pus muito autopoético num dos comentários, se o que a gente faz como analistas não seria uma atividade de poieses, e a nossa, eu tendo a pensar que a atividade do psicanalista é uma autobiografia dele mesmo e da dupla, e do analisando. Então, se não seria uma atividade autopoiesis, né? E uma outra coisa, Marina, achei muito interessante essa evolução que você coloca, né, da Reverie e em relação à intuição do analista, né? Eu entendi teu ponto de vista, né? E eu pensei, como para o Bion as transformações em tornar-se em ó são, vamos dizer assim, não é que ele repute maior valor, mas ficam, de alguma forma, mais próximas à experiência em si, né? Então, eu fiquei pensando, eu achei interessante, porque aí, nesse sentido, a intuição seria algo mais, assim, eu não sei se a gente poderia falar, mas algo o mais próximo ao ser, enquanto a Reverie tem esses aspectos, né, como disse o Elias, né, mais assim, sensoriais, né, carregados desses elementos sensoriais e de emoção, né. Então, eu queria, assim, se vocês pudessem comentar mais sobre esse eixo que você fala, que eu acho interessante, da intuição como uma evolução da Reverie, né? Que eu acho que é uma coisa original que você está colocando no seu texto. E, sobretudo, eu queria agradecer muito, eu acho, como o Elias bem focalizou, que essa é uma reunião importante, né, Elias, histórica. Eu acho que a gente tende na sociedade de psicanálise muito enclausurado, né,
entre nós e o quanto isso é importante, uma reunião científica. Então, muito obrigada. Vou desligar o microfone. Obrigada a todos. Quem for querendo, deixa eu ver se o meu microfone está ligado. Leopoldo, posso só comentar um comentário da Annelise? Agradeço muito o comentário, Annelise, e eu acho que você captou mesmo a hipótese que eu levanto, e eu acho que sim, eu acho que a intuição está mais ligada a uma transformação em O, né? E seria a Reverie, talvez muito mais próxima a K, né? Eu acho que tem essa diferenciação, não toquei nessas questões teóricas em função do pouco tempo, né? E talvez também do conhecimento que as pessoas têm da obra do Bion, mas eu acho que você aí pensou muito bem a hipótese principal do texto, né? Muito obrigada, viu? Eu estou tentando fazer uma ordem de inscrição, né? Não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu acho que agora seria André de Martini, né? Depois estou inscrevendo as pessoas para poderem falar, né? Parece que Beth também quer falar. Acho que a Beth quer falar. Uhum. Só que ela não está abrindo o microfone. Beth, Abra o microfone. Agora, abri o microfone. Então, você me avisa, eu falo agora? Fala agora, Beth. Tá. Não, acho que o comentário, eu acho que a Marina trouxe uma questão que eu fiquei me indagando e me causou muito impacto, a imagem que ela teve ao encontrar esse paciente, né? Porque isso remete a todas as questões teóricas que nós estamos falando até agora, mas, evidentemente, a pessoa do analista que tem essa intuição, né, naquele momento que nós, ele se demonstra um belíssimo instrumento evocativo. Eu uso muito como imagem a ideia que nós somos violoncelos, quer dizer, como o violino, eu imagino o violoncelo para ser maior, mas o violino que tem aquela parte de madeira que se chama alma, aonde o som vai, bate e retorna. Então, por que nós temos que ser pessoas com os poros abertos para o mundo, de todos os sentidos? Porque nós somos pessoas vivas e cada um teria uma imagem, captaria aquela imagem daquele paciente, como Marina, diferente da Marina, mas a importância é esse trabalho de depois pensar aquilo que foi evocado em mim, o que pertence a ele e o que pertence a mim. E, portanto, todo o trabalho analítico de um autoconhecimento, né, teórico, e que, de alguma maneira, está impregnado naquilo que eu chamo o nosso sangue, que tem que ser funcional, mas esquecido ao mesmo tempo, para possibilitar uma intuição imaginativa acontecer. Porque quando eu vou impor uma teoria, né, eu estou deturpando e diminuindo a minha captação através dos vários poros pessoais. Daí a importância, eu acho, do analista ser alguém que está permanentemente vivo para o mundo, participando, porque quanto melhor eu tiver vivo, como uma qualidade da madeira, né, de todos os instrumentos musicais, quanto mais velho, melhor. E nós temos uma profissão que, quanto mais velho, melhor podemos ficar, que é uma coisa boa, apesar eu gostei muito da sua fala sobre o Freud, em termos do aborrecimento da vida, mas enquanto vivemos, né, estarmos vivos é também prazeroso. Mas eu quero chamar mais essa atenção nesse trabalho interno, porque a Marina explica, né, de uma maneira belíssima teórica, mas a pessoa dela também se sobressai no trabalho como alguém que está permanentemente indagando e pôde dar sentido àquela fala
que não é maluca, né? No sentido, não é de qualquer coisa serve, porque acho que Elias e eu ficamos muito preocupados no sentido de que um analista pensa uma coisa, ele imediatamente traduz como Hebre, e não é isso, é uma coisa muito mais complexa, essas imagens que são evocadas, e de um trabalho que tem que ser muito rápido, e essa rapidez só virá com uma análise, né, uma experiência clínica, uma experiência teórica, e eu gosto muito de uma fala da Ruth Risenberg sobre o fato clínico, dizendo que a nossa teoria embutida informa a nossa sensibilidade. Então, é nesse sentido que eu queria dizer, eu amei seu trabalho, Marina, e quando você faz a cotação do Henry James, vem lágrimas nos meus olhos. Eu amo Henry James, assim, é um dos autores que eu acho do conhecimento da alma humana muito, muito interessante. Tá bom? Muito obrigada. Agora eu preciso desligar, né? Bom, tem algumas pessoas inscritas, né? Tem pelo menos mais 4 pessoas inscritas, então eu vou chamando e as pessoas vão fazendo suas intervenções, né? Mas isso que Beth falou, eu acho que é notável, assim, de uma clareza sobre qual é a riqueza que nós precisamos desenvolver em nós para podermos estar com os nossos pacientes e não banalizar os conceitos, né? De repente, enfim, eu acho que aí teríamos muita coisa para discutir e aprofundar aí nisso que você falou agora, Beth. Então, eu vou... André Martins quer fazer uma pergunta ou uma colocação? Aí, André? Ele vai fazer por escrito, Leopoldo, que ele está sem câmera. Ah, tá bom. Então, ele manda por escrito, tá ok? Então, enquanto... ok, eu estou esperando chegar aqui, né? Então, Celina Diaferia ou Diaféria, quer fazer alguma colocação? O André já enviou. Já enviou? Também. Então, deixa eu ver aqui. Então, só um e a minuto. Celina? A Celina falou que não. Falou que não, tá bom. Mas você enviou por onde, André? Que eu não recebi aqui. Chegou para você, Marina? Não estou vendo. Deixa eu ver aqui. No chat. Eu posso ler, se você quiser a pergunta. Meu nome é Júlio. Tá eu bom, posso ler a pergunta do André. Tá bom, por favor, Júlio. O André escreveu, vou fazer por escrito, estou sem câmera, para Elias e também os demais que quiserem comentar. Se vocês acham que os pictogramas poderiam ser pedaços ou carregar aspectos das fantasias inconscientes. Elias? O que você responde alguma coisa? Posso falar? Sim. Fale, Elias. Olha, eu acho que o que o André está trazendo é mais o tema de uma reunião, o tema de um seminário, do que uma pergunta, né? A relação do pictograma com as fantasias inconscientes. Porque isso implicaria em nós definirmos, tentarmos delimitar o conceito de fantasia inconsciente e relacioná-lo com o pictograma, que tem tanto um aspecto consciente quanto um aspecto de determinação inconsciente. O pictograma não é só a imagem que aparece, né? É também todos os seus determinantes implícitos e aquilo potencial que é alusivo, né? A qual ele pode dar representar uma porta de entrada no inconsciente também. Quando eu falo em fantasia inconsciente, eu gosto muito de uma expressão do Laplanche, quando ele diz que fantasias inconscientes são fragmentos de cena. É muito interessante esse conceito de fragmentos de cena. Não é uma cena, é um fragmento de cena. E o André fala parte de? Sim, é parte de, porque são processos. É importante não se fixar na ideia
de que um pictograma afetivo, né, uma reverie ou uma intuição, se refere a um momento pontual. Ele está sempre referido a um processo em curso, a um estar sendo, né, algo que está no particípio presente, está acontecendo, é processo, processo, processo. Né? É isso que o Laplanche acentua. É um fragmento no sentido de aquilo faz parte de um conjunto muito maior e de um conjunto que não está explicitado. E é um conjunto tanto que tem uma existência tanto no passado, como no presente, como no futuro. Não é? É algo que está acontecendo. Então, a resposta para o André, sumária, sintética e incompleta, é, claro, você tem toda a razão, né? Contém aspectos da fantasia, mas o que me leva a acentuar a partir da sua questão é o caráter processual do conceito de fantasia inconsciente e do ideograma afetivo. Né? Agora, eu queria comentar uma outra coisa também. Falou-se muito de contratransferência e tal. Há uma historinha importante na inserção do Bion e na interação do Bion com a Paula Hyman, no que tange a contratransferência e identificação projetiva. Em 1950, a Melanie Klein considerou se candidatar à vice-presidência da IPA. E, com apoio institucional da sociedade britânica e de um grupo da sociedade britânica e com uma reação muito grande contrária também. Qual era a reação contrária? Bem, nesse momento, a Melanie Klein pediu, né, diante da aproximação das eleições para a IPA, que a Paula Hyman não publicasse o artigo dela sobre contratransferência. E a Paula Hyman, nesse momento, já em conflito com a Melanie Klein, publicou o artigo dela. Qual era a questão política? Era a acusação que vinha, sobretudo, da psicanálise francesa, de que a Melanie Klein baseava todas as suas percepções, etc., e tal, em intuições puramente subjetivas, e o artigo da Paula Hyman, de certa forma, poderia ser interpretado como uma confirmação de que a base interpretativa da Melanie Klein era integralmente subjetiva. O Bion tentou resolver o problema propondo a Paula Hyman que, ao invés do termo contratransferência, ela se referisse ao impacto das identificações projetivas. E também, ele então passa a recusar o termo contratransferência, falando na contratransferência como, de fato, algo inconsciente e não acessível ao analista, mas o impacto das identificações projetivas como sendo algo mais, digamos assim, passivo de uma aproximação. Mas ele traz também uma questão importante, né? Ele está dizendo, olha, é preciso tomar cuidado com a ideia da passividade, o aspecto de inerte daquilo que poderia estar presente na contratransferência, o que não está na identificação projetiva, porque a estação projetiva ele fala ongoing process, é um processo que está acontecendo, é uma coisa que vai envolvendo o paciente, e o analista, e necessita uma interpretação, necessita uma análise por parte do paciente. A identificação projetiva, sentir raiva. Não é isso que eu vou contar para o paciente. Estou com muita raiva, ou sentir raiva diante da sua história. Não. Né? A identificação projetiva, de novo, é algo a ser elaborada, minuciosamente elaborada e nunca completada. Né? Então, isso é uma explicação do por que o Bion passa, num determinado momento, a não se utilizar mais do termo contratransferência. Bom, Péricles quer fazer uma pergunta? Sim, bom dia. Eu estou sem câmera aqui, vou fazer Vamos apenas ouvir. por voz. Eu fiquei pensando um pouco, né, quando o Elias comentou a respeito do termo evolução utilizado pela Marina, e o Elias pensou isso a partir de uma teoria evolutiva, né, e que colocaria, então, né, essa proposta, né, do título do texto da Marina
como se poderíamos pensar, né, como se a intuição tivesse algum caráter valorativo maior do que a Reverie, ou algo que colocasse numa linha do tempo, né? E a Annelise, inclusive, fez um comentário nesse sentido, aproximando, né, da experiência de Ó, né? Eu fiquei pensando por um outro caminho quando Bion faz a grade, né? Na grade, ele dispõe, né, no eixo horizontal, né, uma linha edípica, né, a hipótese definitória, psi, notação, atenção, e assim por diante, até chegar numa ação. E na linha vertical, um eixo genético, né, que começa de elementos mais brutos, o elemento beta, e vai aos poucos, né, a cada linha, esse elemento evolui para um outro estado, né, de beta para alfa, de alfa para uma possibilidade de narrativa, depois uma pré-concepção, uma concepção e assim por diante. Eu estava então pensando como que nós poderíamos conceber a noção da intuição e a relação com a Reverie se nós retirarmos essas duas experiências, né, que são, como Elias apontou, espectrais e elas se interpenetram, mas nós pensássemos como, por exemplo, o Bion propõe o termo evolução em contraposição à noção de memória, né? A memória obstrui a observação, né? Então, o analista que se prende à memória de experiências de sessões anteriores obstrui o acesso à experiência desconhecida do momento da sessão. Por outro lado, ele propõe que evolução seja usado para se pensar algo que já ocorreu possivelmente em outra sessão, mas que se reapresenta espontaneamente, né? E que essa característica da espontaneidade apontaria para algo que é vivo da experiência emocional daquela sessão. Então, passo de volta a palavra para vocês, tentando trazer esse vértice, né, de nós pensarmos a intuição em relação à Reverie como uma evolução nesse sentido que me ocorre, né, a partir da leitura do Bion. Okay. Nós estamos... eu vou passar ainda para pedir para Júlio fazer a última intervenção e depois Elias e Marina comentam para a gente... Nós estamos quase chegando na hora da nossa... final da nossa reunião, peço desculpas por isso. Eu vou pedir então para que Júlio faça a sua intervenção e depois a gente retoma para os comentários finais. Bom dia. Marina, você comentou na sua exposição, e eu tenho visto várias palestras abordando o tema da clínica da pandemia, né? E eu tenho ouvido reiteradamente as pessoas falar de um ineditismo dessa situação. E aí eu me recordo de um período em São Francisco, onde você tem um documentário que fala de um período no início da AIDS, tinha pessoas que 9 em cada 10 dos seus amigos tinham morrido de AIDS, e as pessoas tinham medo de beijar, porque não se sabia ainda se a AIDS era contaminada pelo beijo, ou pela relação sexual, ou mesmo pelo abraço, né? E muitos enfermeiros se recusavam, inclusive, a atender pacientes com AIDS, né? Então, para essa comunidade, né, e para psicanalistas como eu, que sou gay, nós vivemos isso, e eu me identifiquei muito com essa frase que você falou de uma pessoa que disse:
eu estou levando alimento para minha mãe, mas eu tenho medo de estar levando a morte, né? Nesse período, nós gays imaginávamos que a gente não podia abraçar os nossos amigos gays, a gente podia beijar pessoas, a gente podia ser contaminado, não sabia como, e isso gerava exatamente, eu estou levando amor ou eu posso estar recebendo ou levando a morte, né? E aí eu estou falando disso para te perguntar, você acha que essa capacidade de reverie do analista pode ser facilitada por experiências do analista, onde ele já se sentiu tão próximo da morte e desse contágio, né? O contágio é uma coisa muito importante, o Freud fala que o obsessivo ele não quer contato para não ter contágio, né? Pelo medo da morte. Se um analista que já se analisou mais, que já viveu nesse isolamento emocional e nessa proximidade com a morte contagiante, veiculada pela libido, né? Então, esse paradoxo de uma libido, como você falou, eu levo alimento, mas tenho medo de levar a morte, mas eu levo amor, tenho medo de ser contaminado e morrer. Você acha que é possível pensarmos, porque eu tenho me sentido muito adaptado a essa nova situação, e eu tenho 30 supervisionandos, eu sou professor do CEP, e muitas pessoas falam que os analistas, os pacientes estão tomados pela questão da pandemia, eles não conseguem se deslocar porque se sente nessa experiência que você chamou de horizontal, e eu vejo nesse momento os meus pacientes totalmente falando muito pouco da pandemia, muito tranquilos, inclusive aprofundando questões na medida que eles não estão com algumas realidades projetivas e suportes projetivos na realidade, e podendo transitar de forma diferente de outros pacientes que estão totalmente identificados nessa prisão horizontal. Você acha que isso é possível pensarmos que histórias individuais dos analistas podem favorecer melhor um momento de reverie? Bom, então eu retorno a palavra à Marina e a Elias, né, para depois a gente poder fazer o fechamento dessa reunião. Então, Marina e Elias. Ok, deixa eu só fazer um comentário. Eu vou responder, Júlio, com o que a Beth falou, né? Que eu acho que foi muito precioso, né? Como que o analista tem que ter poros aí muito pessoais, né? Essa alma do violino, achei muito bonita essa expressão, Beth, né? Sim, com certeza, acho que toda a experiência emocional, né, do analista é o fundamental, né, é o esteio para, justamente por esse processo, a Beth até usou uma intuição imaginativa, né? Com certeza. Talvez o que a gente está vivendo hoje, que é inédito, nunca foi vivido, vamos dizer, numa internacionalidade, né, onde ninguém está fora disso. Todas as comunidades estão dentro da pandemia, né? Não tem nenhuma comunidade fora da pandemia. Inclusive, aqueles que já tiveram Covid continuam dentro, né, da área de risco. Então, eu acho que essa horizontalidade das angústias, e é claro, né, que, vamos dizer, eu considero a experiência pessoal do analista, inclusive os conceitos, as teorias do analista, como um acervo pessoal do analista que vai estar sempre presente na análise. E também gostaria de agradecer o comentário do Péricles, né, trazendo, vamos dizer, uma compreensão aí mais específica, né, do conceito daquilo que evolui, né, do conceito de evolução, que é um conceito também de uma compreensão espectral da obra do Bion. Tá? Gostaria de agradecer muito, né? A reunião foi excelente, os comentários excelentes, foi um prazer estar aqui com vocês, e gostaria de ouvir só o Elias agora, né? E só tenho a agradecer. Primeiro, é um prazer, Péricles, ter você aqui conosco e trazer essa questão que é extremamente complexa. Também não dá para responder no minuto, porque a questão da memória no Bion é algo bastante abarcativo, né? Da mesma forma que a memória pode ser vista como algo que paralisa o contato com um certo aspecto evolutivo, eu diria, da sessão, é ele que utiliza como título Memória do Futuro.
né? Então, memória, no caso do Bion, é algo bem distinto do que a gente tende a ver como memória no senso comum, não é? É em si o objeto, acho que, de uma grande conversa, né? O que é memória para o Bion, qual é o aspecto obstrutivo da memória e qual é o aspecto evolutivo presente na estrutura da própria memória. E aí isso me leva a um comentário brevíssimo sobre evolução. Veja, evolução é um conceito extremamente complexo. Eu me referi num tom um pouco crítico em relação a uma possível compreensão de uma forma restrita do termo evolução quando a Marina usa o termo evolução, né? Uma evolução no sentido de que existe um progresso que elimina o passado. Não é bem isso que acontece na evolução, né? Na evolução no sentido darwiniano. Mesmo espécies extintas deixam os seus genes nas espécies que evoluem. O Homo sapiens contém genes do homem de Neandertal, né? E de outras espécies hominídeas, provavelmente. A questão é de que maneira, né, e nesse sentido, né, eu posso falar na intuição como uma evolução da Reverie, como a própria Reverie como uma evolução do conceito de intuição, mas também a intuição é uma evolução do conceito de Reverie. Esses conceitos são interativos, né, espectrais. Né? O que eu não gosto no conceito de evolução é a ideia de que ele possa ser linear. Ele não é linear. E eu acho que a Marina não está se utilizando no sentido linear do conceito. Ela não está dizendo, vamos abandonar esse conceito e vamos adotar esse agora. Não é isso. Né? Ela está falando no aspecto expansivo. E, nesse sentido, né, o Ogden faz uma citação do Bion na página 89, na qual o Bion diz: progresso vai ser medido no incremento numérico e na variedade de estados de espírito, ideias e atitudes que podem ser vistas em qualquer sessão dada. Ou seja, o próprio Bion está introduzindo a ideia de progresso no sentido de expansão, né? E eu acho que a Marina também usa a ideia de evolução no sentido de expansão conceitual, né? De abertura conceitual sem que recuse a contribuição do conceito anterior. Dito isso de maneira sintética e rapidíssima e correndo o risco de ter sido mecânico, né? Eu também quero dizer que eu gostei muito dessa reunião, né? Ela abarca um número grande de pessoas, maior do que uma coisa presencial, e eu acho que foi excelente. Eu estou agradecido a Leopoldo, a Marina e a todos aqueles que contribuíram para criar esse tipo de interlocução, mesmo aqueles que não estão participando disso aqui, que criaram outras possibilidades de interlocução. Eu estou me lembrando aqui do Luiz Cláudio, da Elisa, da Thalia Candi, do Alberto, que inclusive publicaram os livros Diálogos Psicanalíticos Contemporâneos, referentes a 2 reuniões já tidas com esse mesmo grupo no passado, né? Eu acho que esse tipo de iniciativa é algo muito importante e a gente deve lutar pela manutenção e expansão desse tipo de contato. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Obrigado, Marina. Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui, né, e estão podendo participar dessa reunião. Esse é um momento, acho que, bem importante. E eu queria avisar a todos, então, que a continuidade desse tipo de iniciativa estará ocorrendo, né? A gente vai estar fazendo outros eventos desse tipo, vocês serão avisados. E nesse momento de ruptura, antes de finalizar essa reunião, depois de agradecer muito a todo o trabalho de Marina, todos os comentários de Elias e as intervenções que vocês fizeram, né? Lembrar de uma passagem de um texto do Thomas Mann, que se chama O Eleito, que é um cara que está com a vida toda acertadinha, regrada, depois descobre que o futuro dele caiu, né? E que ele não pode seguir o futuro que estava planejado.
E o comentário que ele faz é: bom, está aberto o campo das possibilidades. Então, eu acho, Ótimo, Leopoldo, ótimo, perfeito. eu acho que é justamente nesse campo que nós seguimos. Então, agradeço muito a vocês. Isso aqui está sendo gravado. Depois eu vou ver os dispositivos técnicos aqui para poder mandar isso para todos vocês que assistiram esse evento. E bom fim de semana. E, enfim, agradecido. Muito obrigada, Leopoldo. Tchau, tchau. Tchau a todos. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.